Olá, está no ar o Ação e Cidadania. No programa de hoje vamos mostrar o trabalho da Colmeia, instituição a serviço da juventude. Há 75 anos esse projeto oferece atividades culturais, educacionais e cursos profissionalizantes. Aqui com a gente a coordenadora técnica administrativa, Marisa Donatello. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também no programa o professor de Educação Física, Fábio Torres de Campos. Obrigada pela presença, Fábio. Para começar, eu queria que vocês explicassem qual é o objetivo da Colmeia e como foi que ela surgiu. A Colmeia surgiu em 42, numa época de guerra, muito preocupada com a paz. E tinha como lema, até hoje a gente traz esse lema da época, que é "Aqui se luta por um mundo melhor". A dona Marina Sintra, que foi a pessoa que fundou, junto com uma equipe de educadores e assistentes sociais da época, ela era inspetora de ensino do Estado. E então ela visitava muitas escolas estaduais e ela sentiu necessidade de criar um espaço educacional, mas que não era da função nem da família e nem da escola, era um terceiro espaço, né? Então, ela começa convocando alguns jovens dessas escolas e ela inicia com um trabalho forte já na questão da orientação educacional. Então, dentro disso já tinham vários projetos voltados, na época, para o que se chamava estudante secundarista, que hoje na equivalência seria o ensino médio. E quem foram as pessoas que ajudaram a Marina Sintra nessa missão de criar essa instituição? Ela tinha um grupo forte de educadores e assistentes, o Leica de Barros, André Montoro, Ulisses Guimarães, por exemplo, que são nomes, né? Esther Figueiredo Ferraz. Então, eram pessoas assim que tinham um trabalho de militância já por um país melhor. Então, ela foi se unindo, foi chamando essas pessoas para fundarem a Colmeia, né? Que hoje a gente vê muitas ONGs e tal, mas se a gente for pensar que eu estou falando de 75 anos atrás, isso era uma raridade, né? Você ter um espaço onde o jovem pudesse ir para se desenvolver suas potencialidades, receber uma orientação. Eu acho que um diferencial da Colmeia é que a maioria dos projetos, das instituições, fica na periferia da cidade. E a Colmeia é numa área nobre, né? No Jardim Europa. Por que isso? Pela idade que ela tem, né? Não existia periferia 75 anos atrás, né? Mas isso dificulta de alguma maneira hoje em dia o acesso dos jovens que moram na periferia? Não, porque nós estamos no que se chama hoje um corredor de passagem, né? Então, pelo contrário, porque a gente consegue receber jovem de todas as regiões. Quando você está num bairro específico, existem, claro, suas vantagens e desvantagens, como em tudo, mas você atende especificamente a uma população, né? E na Colmeia você recebe jovens da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, Oeste. Então, o acesso é fácil, devido aos corredores. Na região também, né? Isso, no caso do projeto que o Fábio vai colocar, que é o trabalho que ele desenvolve na área de esportes, é exatamente esse público que ele trabalha. São filhos de trabalhadores daquela região. Você tem muitos clubes privados ali, que esse público não teria como ter acesso, não é? Sim. Então, na Colmeia, eles encontram um espaço para desenvolver essas habilidades todas que a gente procura fazer com eles de maneira gratuita, né? Então, são filhos de zeladores, empregados domésticos, pessoal do comércio ali da região, que é um dos projetos que a gente atende. Legal. Fábio, quais são os principais projetos? No caso, eu trabalho com um projeto do Grêmio, né, que é um projeto que tem os alunos mais jovens de início. Então, eles começam a partir de 7 anos de idade e eles vêm no horário do contraturno da escola. Então, quem estuda no período da manhã frequenta a instituição na parte da tarde, quem estuda à tarde frequenta a instituição na parte da manhã. Como a Marisa comentou, são boa parte filhos de funcionários da região, prestadores de serviços da região, zeladores, porteiros, empregadas domésticas, diaristas. E tem algumas pessoas que acabam vindo de longe, né, que às vezes passam o dia na região e os filhos ficam no horário oposto da escola, acabam ficando com a gente lá. Então eles passam um dia na região. Não moram na região, mas passam um dia na região.
O projeto do Grêmio, ele tem as atividades de esportes, né? Temos atendimento psicopedagógico, temos artes, dança e capoeira, além de algumas palestras, passeios, né, culturais, que a gente realiza com os alunos. E a faixa etária varia de 7 a 16, 17 anos. Na verdade, não tem uma idade limite, é que quando começa a chegar numa idade de 15, 16 anos, acaba migrando para os outros projetos da casa. Legal. E Marisa, essa parte do atendimento psicológico é muito importante, né? É um atendimento psicopedagógico, na verdade, Juliana. É um trabalho muito antigo da casa, que foi se transformando para atender as demandas que foram surgindo ao longo das décadas. Então, hoje é um trabalho em grupo de 8 crianças. E nós estamos ali entre Jardim Europa e Itaim Bibi. As pessoas desconhecem, mas existem 5 escolas estaduais ali. E essas escolas, quando identificam que a criança está com dificuldade de aprendizagem, as próprias diretoras, coordenadoras encaminham as mães para procurarem a colmeia. E aí a gente não faz um trabalho de reforço escolar, é um atendimento psicopedagógico mesmo. A diferença é que a gente não lida com a lição de casa, a gente faz uma avaliação psicopedagógica para ver em que etapa a criança se encontra da alfabetização, independente da série que ela esteja cursando. E aí é daquele momento que a gente começa a conduzir o trabalho. Legal, e essa parceria com a escola é fundamental, Total. Né? E também a participação dos pais. Total, família. Tem que ser um conjunto. A gente fala que é uma parceria tripartite. Só funciona se a organização tiver a família e a escola, né? Principalmente com os menores. Depois, para os projetos já para jovens, a coisa vai mudando, eles têm uma autonomia maior, né? Mas com a criança é fundamental que seja assim, né? Até para a gente acompanhar e ter um retorno da escola e da família do quanto a gente está conseguindo ou não, né, evoluir naquele trabalho, né? Então é muito importante. E tem, assim, um período que a pessoa fica no projeto, sei lá, 10 anos, entra com 7, fica até 17, tem gente que fica só um período. A gente tem casos, assim, eu e o Fábio trabalhamos lá há quase 20 anos, né? Então, hoje em dia a gente recebe já pais que vêm com os filhos para mostrarem, né? Então, assim, a gente acompanha realmente a adolescência deles por muito tempo. Se a família não mudar do bairro, a criança fica conosco durante muitos anos, né? Quando tem seus 16, eles já começam a procurar um emprego, um curso, então eles vão se desligando da instituição. Mas afetivamente eles não se desligam nunca, isso que é legal. Legal. E Fábio, me conta quais são as principais mudanças que você percebe quando a pessoa entra no projeto, depois de um tempo que frequenta? Normalmente assim, cada aluno vem com uma dificuldade, né? Tem alguns com problema de aprendizado, tem alguns que vêm com problema de obesidade, às vezes, de autoestima baixa. Então a gente tenta trabalhar todas essas potencialidades, desenvolver as potencialidades deles. A ideia é contribuir na formação integral do jovem. Então, todas as atividades a gente é pensada para desenvolver essas potencialidades. Então, tem um jovem que chega muito tímido, que não tem muitos amigos, né? Nessa era do digital, que todo mundo tem amigo virtual. Um grande problema, né? Um grande problema, né? De se tirar do sofá, a gente brinca que o nosso grande concorrente é o sofá, porque as crianças querem ficar no sofá, jogando videogame, assistindo televisão. Então, a ideia é ali ser um local prazeroso para que elas venham fazer atividades esportivas, culturais, artísticas, para mudar um pouco, né, esse foco de só área digital. Lógico que a gente não exclui isso, não exclui essa atividade, que é importante, não tem como, mas a gente quer trazer eles para o mundo real, né, de poder melhorar a autoestima, melhorar uma coordenação motora, né, eu brinco, às vezes eles falam assim, poxa, eu sou muito tímido e tal, então é por isso que você tem que participar de uma atividade de esporte, de dança, de capoeira, para quebrar um pouco essa timidez, para poder contribuir para vocês na escola. E o grande barato lá, que a gente comenta normalmente com os pais, é que muitas vezes são alunos que já são desacreditados, que estão num local que nas escolas às vezes as pessoas não acreditam mais, não acredito na escola, não sei o quê. E lá eu costumo dizer para os pais que a gente acredita. A gente acredita nos seus filhos, a gente está aqui porque a gente acredita muito nos seus filhos, na potencialidade dos seus filhos, e a gente vai lutar junto com eles e com vocês da escola para poder desenvolver o máximo possível. Então, tem alunos que chegam lá super tímidos e acabam... Eu tenho vários alunos que chegaram comigo com 11, 12 anos, que hoje são colegas de trabalho, vieram as professoras de educação física, tem muitos alunos formados em psicologia. Lá na instituição tem caso de alunos que depois começaram a trabalhar lá? Tem um caso, tem um que trabalha com a gente hoje atualmente, que é o Roque.
ele já trabalhou, ele foi aluno nosso da qualificação, foi menor aprendiz, hoje ele é colega de trabalho, né? Ele trabalha com a gente há uns 2 anos, já ele está trabalhando na instituição. Quais são as atividades que eles mais gostam, assim? Nessa atividade eu não posso faltar de jeito nenhum, é o que eu mais gosto de fazer. Tem isso? Tem alguma atividade específica que, no geral, os jovens, as crianças gostam mais? Quando eles chegam no projeto do Grêmio, normalmente eles veem uma quadra e eles acham maravilhosa a quadra, né? Então, eles costumam gostar bastante da atividade de esportes e a gente faz um trabalho bem legal com eles a partir dos 7 anos de idade. E com as modalidades esportivas, a parte recreacional, jogos cooperativos, e aí a gente vai conseguindo introduzir outras atividades além do esporte, né? Talvez o chamariz, a princípio, seja o esporte, até pela região, onde não tem muitas possibilidades para os jovens estarem fazendo atividade. Eles vêm, a princípio, com esse interesse na quadra, de fazer esporte, praticar atividade física, e aos poucos a gente vai também incluindo outras atividades, como capoeira, dança, artes. Quem tem dificuldade um pouco na escola, com problema de aprendizado, a gente encaminha também para o atendimento psicopedagógico. Acho que o diferencial da instituição é esse. E como é a estrutura, Marisa, de vocês lá? Ele já comentou das quadras, mas o que mais tem na estrutura de vocês? A colmeia, a gente brinca que é um oásis no meio da 9 de julho, né? As pessoas, quando chegam pela primeira vez, elas ficam encantadas, porque lembra assim um casarão, né? É uma área bastante privilegiada. Então, essa questão, eu acho que de alguma maneira fala até do que nós conversamos anteriormente. O jovem, quando chega à colmeia, ele percebe a diferença no ambiente. Alguns até comentam, nossa, aqui tem muita árvore, no meu bairro não tem. A gente fica escutando passarinho o tempo todo, no meu bairro não tem. Então, assim, é uma estrutura simples, mas é extremamente organizada. E é impressionante que esses mesmos alunos, que muitas vezes estudam em escolas que infelizmente estão depedradas, que a gente vê muitas vezes pichadas e tal, e que na colmeia eles cuidam. Então, se você totalmente diferente, exato, né? O ambiente educa, né? O ambiente por si só educa. Eu acho que tem muito daquilo. Eu estou numa escola que já está destruída, para que eu vou cuidar? Chego num ambiente que está totalmente... E as pessoas percebem isso, falam, nossa, mas é muito limpo. Então, no começo, quando eles começam a frequentar, eles jogam papel no chão, jogam um copo no chão. Daqui a pouco, eles próprios recolhem, mesmo que não seja o dele, né? Então, é impressionante esse tipo de coisa, né? Assim, até em uso de banheiro, alguns jovens vêm de regiões assim bastante empobrecidas, eles mesmos falam, mas nossa, eu posso usar a descarga toda vez? Eu não vou acabar com a água da colmeia? Quer dizer, você vê um comentário desse, né? Chega até a impressionar os educadores da casa, né? Então, esse ambiente, ele acaba sendo um ambiente muito próximo do mercado de trabalho. Então, é interessante que eles possam permanecer um tempo na colmeia, que é um ambiente diferente do seu ambiente de moradia, porque ele é mais próximo do ambiente que ele vai trabalhar, né? Então, isso já as próprias famílias falam, meu filho está diferente, ele fala diferente, ele está comendo de modo diferente, né? E tudo isso sem você ensinar, mas pelo próprio ambiente, pelo silêncio, mas pela atitude, você acaba ensinando, né? Fábio, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação. Obrigado. A Marisa continua com a gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Ação e Cidadania. Não saia daí. De volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo um pouco mais sobre a Colmeia, instituição a favor da juventude. Continuo na companhia da Marisa Donatello, que é coordenadora geral da instituição, e neste bloco recebo a psicóloga e coordenadora do núcleo de formação da instituição, Maria Estela Sampaio Leite. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para começar, eu queria que a gente entrasse num assunto que é a evolução da instituição nesses 75 anos. Eu acho que muita coisa muda, né? O objetivo era 75 anos depois, com certeza, surgiram outras necessidades. Me conta um pouquinho o que mudou. Mudou a forma de atender o adolescente e o jovem, né? Inicialmente, havia um trabalho muito interessante quando os assistentes sociais, educadores daquela época começaram a colmeia.
eles faziam um trabalho de liderança juvenil, formação de líderes juvenis. Então, eles criavam um parlamento. O jovem tinha que se candidatar. E, para isso, ele tinha que ter uma proposta de atuação. E ele era eleito. E ficava por um tempo naquela gestão, né? Então, isso era um trabalho que não conseguimos mais, né? Hoje, para você, por exemplo, conseguir um presidente de um grêmio já é um trabalho árduo, né? Então, fazer o jovem ter esse nível de envolvimento, hoje a gente não consegue, mas em contrapartida temos feito, oferecemos trabalhos diferentes para a demanda atual. O único trabalho que de fato permaneceu durante esses 75 anos foi orientação vocacional. Colmeia nasce fazendo isso e faz até hoje. Obviamente, mudou-se muita coisa na metodologia, no próprio entendimento dessa questão, né? Mas é o único serviço que se manteve durante 75 anos. Maristela, me conta um pouquinho como é esse trabalho de orientação vocacional. A orientação profissional acontece durante um processo. Então, os jovens vêm à Colmeia durante 2 meses e fazem todo um trabalho através de jogos, de testes qualitativos a respeito dos seus interesses, das suas habilidades, dos seus valores, pensar um pouco as influências que recebe da família, dos amigos, da moda. E, num segundo momento, eles trabalham o mundo das profissões. Então, nós damos umas fichas com o nome de todas as profissões e ele vai ver o que faz cada profissão, como é que está o mercado de trabalho, quais são as faculdades mais indicadas para seguir uma carreira ou outra. Então, a orientação profissional, ela tem um começo, um meio e um fim, e o objetivo é que o jovem faça uma escolha de maneira consciente, porque se ele tem consciência da escolha que ele fez, ele fica mais forte para enfrentar os obstáculos que todas as profissões e todos os cursos de formação oferecem. Então, é um momento muito importante de amadurecimento, de passagem da infância, adolescência para a maturidade, embora ele seja muito jovem, ele não é absolutamente maduro, mas tem um amadurecimento no momento que ele reflete a respeito de trabalho, do que ele quer de essa futuro. Transição, né, da adolescência para a fase adulta. A gente costuma dizer que a orientação profissional ou a escolha profissional é um ritual de passagem. Como os índios faziam rituais de passagens, os jovens que vão entrar no mundo do trabalho também fazem esse ritual de passagem e a Colmeia ajuda ele realizar esse processo, inclusive, que é penoso para a família, é penoso para ele. Inclusive com os cursos profissionalizantes, né? Isso. Quais são os que vocês oferecem? Esse ano, isso tem variado, Juliana, conforme a nossa capacidade de estabelecer parcerias com os investidores, né? Esse ano nós temos curso para bartender, assistente administrativo com ênfase em turismo ou com ênfase em atendimento ao cliente, vendas, informática. Então, esses são os cursos que a gente tem mantido na casa. Porém, isso varia. Então, é interessante que jovens interessados... Esses cursos têm duração de, em média, 1 ano? Não, são semestrais. Nós abrimos inscrições sempre no início do ano e em julho, conforme o número de vagas, e aí a gente divulga isso. E o material vocês oferecem também? As pessoas precisam comprar algum tipo de livro? Não, nada. O nosso curso, é engraçado isso, às vezes as mães vêm junto, sabe? Quando a gente convoca para o processo seletivo, porque elas falam assim, não, eu quero saber se é verdade mesmo, que eu não vou pagar nada. Então, assim, o curso, ele prevê todo o material de apoio, alguns passeios, dependendo do projeto. Turismo, por exemplo, faz muita saída cultural, né? Nós damos uma camiseta, que é um tipo de um uniforme, lanche diariamente. Então, assim, o único investimento que a família tem que dar de suporte para o jovem conseguir fazer esse curso é o Vale Transporte.
Legal. E aí, então tem a orientação vocacional, tem os cursos profissionalizantes e o jovem precisa trabalhar também. Depois de fazer tudo isso. Vocês ajudam de alguma maneira? Total. Porque quem investe, ele tem um interesse muito grande na empregabilidade. Então, depois que o jovem termina esse processo de capacitação, que vai variar aí dentro do semestre 4 meses em média, existe um setor dentro da Colmeia que trabalha essa empregabilidade. E ela tanto acontece espontaneamente, o jovem se sente melhor preparado, ele vai em busca desse primeiro emprego, mas nós fazemos muita indicação de vagas. As empresas nos procuram e falam, olha, eu estou com vaga, você quer colocar para os seus alunos, ou quer me mandar alguns currículos, eu analiso aqui. E um outro braço que tem sido muito importante para o jovem hoje, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, é a questão do aprendiz. Né? Embora para algumas empresas isso não passe de um cumprimento de lei, barata também. Mas se a gente olhar para isso pelo aspecto educativo, né, é um ingresso muito bom. Né? A gente luta muito na Colmeia para que o jovem tenha experiência no sistema formal. A gente entende que é importante ele conhecer minimamente setores, documentos básicos, uma rotina, uma hierarquia, né? Então, isso faz toda a diferença para o futuro profissional dele, quando ele tem uma experiência positiva. Depois, o futuro, a gente não sabe, né? Ele pode querer empreender alguma coisa, mas inicialmente a gente entende que é muito importante para o jovem ter uma boa experiência no mundo do trabalho, né? Então, por isso que a gente faz esse empenho todo pelo sistema formal, né? E a gente tem conseguido bons resultados, né? E tem a ver também com o que a gente comentou antes da ambientação, né? Da pessoa lá na Colmeia já saber mais ou menos como vai ser o ambiente de trabalho, chegar preparado emocionalmente, né? Os RHs, né, o pessoal que trabalha com a parte de recrutamento, eles nos dão bastante esse tipo de devolutiva com relação aos jovens da Colmeia. Eles percebem essa diferença no comportamento, na atitude, até no modo de cumprimentar. O jovem da Colmeia fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente trabalha muito com eles essa questão de hierarquia dentro de um ambiente de trabalho. O jovem hoje ele vai crescendo a vida dele sem autoridade, né? Isso começa em casa, depois na escola. A gente vê o que está acontecendo na nossa sociedade com relação à juventude. Então, muitas vezes, um não de um chefe é o primeiro não que ele está ouvindo efetivamente. E eles não sabem administrar isso, ou não querem administrar. Então, os grandes problemas que os empregadores têm não é com o trabalho específico. Para isso, eles treinam, né? É uma questão comportamental. É isso que está fazendo a diferença para o nosso jovem. E é nessa tecla que a gente bate muito durante esses meses que ele fica lá. Legal. Maria Estela, você escreveu um livro, né, sobre todo o trabalho que vocês fazem lá. Conta um pouquinho pra gente como foi. Nós temos na Colmeia... Posso falar um pouquinho quais são os setores dentro da orientação profissional? Nós temos o setor de atendimento aos jovens. Nós temos um setor que dá palestras, que oferece orientação profissional nas empresas. E temos um setor super importante também, que é de formação de orientadores profissionais. E aí nós temos um curso, um EAD, que é à distância. Nós temos um curso presencial intensivo, um que é extensivo ao longo do ano todo e um que é semipresencial. Então, são várias modalidades de formação de educadores que queiram trabalhar com orientação profissional. E esse nosso curso, vamos dizer assim, todas as pessoas que fazem a orientação profissional até me convidaram para escrever esse livro em função dessa experiência toda com a orientação profissional para diferentes públicos. E esse livro foi escrito pela editora Casa do Psicólogo Pearson, na coleção A Clínica Psicanalítica, e
pais, educadores, orientadores profissionais podem se beneficiar, e tem muitos casos, muito da nossa experiência como orientadores. Bom, fica a dica então do livro, quem quiser entender mais sobre toda essa parte do trabalho da Colmeia, de orientação profissional. E tem algum telefone, algum e-mail para quem quiser saber mais detalhes? O nosso site, ele apresenta todos esses programas, inclusive com data para inscrição e já um pré-cadastro para quem se interessar por algum desses programas. Então, o nosso site é www.colmeia.org.br. E para quem não tem acesso, o telefone é 3881 1545 11, né, São Paulo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade, a gente está muito feliz, até porque esse ano é um ano de aniversário, né, de 75 celebração. aninhos. Então, esses convites falam de um reconhecimento da instituição. Então, em nome da instituição, eu agradeço. Muito obrigada pela participação. Obrigada eu. Estou também muito contente com o convite. Infelizmente, o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.